Nossa série de mensagens, nós já vimos o encontro com Jesus em uma festa, quando ele deu o tom do seu ministério, num milagre em que fez todo mundo rir, né? A transformação de água em vinho. No último culto a gente viu os encontros com Nicodemos e com a mulher samaritana, que nos fizeram pensar sobre as desigualdades da nossa vida e como Jesus lida com essas desigualdades. A nossa conversa de hoje é sobre o encontro de Jesus com o primeiro cristão. Não é um encontro com o Jesus que ia de cidade em cidade, anunciando o reino de Deus, fazendo alguns milagres. Não é esse tipo de encontro. Hoje o encontro é com Jesus ressuscitado. E esse encontro pode nos ajudar a compreender alguns aspectos básicos e bem importantes do que significa a nossa fé, a fé em Jesus. Eu quero convidar você para acompanhar o texto bíblico com a gente. É o texto de João, capítulo 20. É o relato da ressurreição. Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo de Jesus e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: "Tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde o puseram." Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali e a faixa que tinham posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. Aí o outro discípulo, que havia chegado primeiro, também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Eles ainda não tinham entendido as Escrituras Sagradas, que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse. E os dois voltaram para casa. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Os anjos perguntaram: "Mulher, por que você está chorando?" Ela respondeu: "Levaram embora o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram." Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Então Jesus perguntou: "Mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando?" Ela pensou que era o jardineiro e por isso respondeu: "Se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou, e eu irei buscá-lo." "Maria", disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico: "Rabone", essa palavra quer dizer mestre. Jesus disse: "Não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles." Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: "Eu vi o Senhor", e contou o que Jesus lhe tinha dito. Esse é o trecho que nós vamos pensar, acompanhar e tentar entender esse encontro que houve com Jesus ressuscitado. A ressurreição é um dos temas centrais, ou talvez até o tema central da fé cristã. A vitória da vida sobre a morte é a grande notícia que os evangelhos contêm. Mateus, Marcos, Lucas, João contam sobre o sofrimento e a morte de Jesus, mas todos os 4 evangelhos acabam com o grande final da ressurreição, da vitória sobre a morte. Ontem, sexta-feira, eu tive a oportunidade de acompanhar
a família do Maurício, nosso irmão aqui da congregação, que perdeu o seu pai. E num contexto triste, de velório, com a sensação de fracasso, de impotência diante de um corpo morto, eu tive a oportunidade de falar da ressurreição para a vida, que é a grande promessa do cristianismo. Talvez você que está me ouvindo agora já creia na ressurreição, talvez não. Mas esse encontro relatado em João tem algumas coisas relevantes para nós todos pensarmos. Na época em que a gente vive, as pessoas gostam de dizer assim: a verdade é que não existe nenhuma verdade. Não importa qual seja a sua fé, se ela for relevante para você, se te fizer bem, não se preocupe em saber o que de fato aconteceu. Não existe o certo e o errado, tudo é relativo. Cada um tem a sua verdade. Não é assim que a maioria das pessoas sempre nos diz? E nós muitas vezes dizemos também? Acontece que crenças pessoais podem estar erradas. Podem. Já houve na nossa história recente pessoas que acreditavam sinceramente na superioridade da própria etnia, da própria raça. Só a sua raça importava. E o melhor que poderia fazer era dominar todas as outras. Sabe por quê? Isso, na verdade, esse fato das pessoas acreditarem estar certas não faz com que elas estejam certas. E sabe por quê? Porque lá no fundo, lá no nosso interior, sabemos que existe uma coisa chamada verdade. Nós sabemos que determinadas coisas são erradas, mesmo havendo quem as considere certas, e que outras tantas são certas, mesmo havendo quem as julgue como erradas. Um cristianismo que seja de fato verdadeiro, ele não vai te dizer para crer porque é relevante, nem vai te convidar a crer só porque faz bem, porque é atraente. Mas um cristianismo verdadeiro vai te dizer: creia porque é verdade, porque isso, o conteúdo dessa fé é verdadeiro. Eu sei que muitas dúvidas já foram levantadas sobre a veracidade da ressurreição. Pode ser que os discípulos tenham criado essa história para levar a religião adiante. É possível, mas não é provável. Você já parou para pensar que a primeira testemunha ocular da ressurreição é uma mulher? Uma mulher. Todos os especialistas em cultura do primeiro século vão dizer que, na época, as mulheres não podiam testemunhar nos tribunais, nem judeus e nem romanos. Nessas culturas centradas no homem, a cultura patriarcal, o testemunho de uma mulher era considerado indigno de confiança. Isso quer dizer que se alguém estivesse fabricando um relato de ressurreição com o propósito de promover uma religião, promover um movimento, jamais faria de uma mulher a primeira testemunha ocular. Talvez deveria ter colocado Pedro, ou João, ou outro discípulo. E eu, particularmente, só consigo ver uma explicação para o registro unânime nos evangelhos de uma mulher ser a primeira testemunha. É porque deve ter acontecido exatamente assim. A Bíblia diz que Pedro viu os lençóis, viu a faixa que estava enrolada cuidadosamente ao lado. E aquela palavra, quando ele viu, é uma palavra que significa não apenas ver com os olhos, mas ver, pensar, refletir, processar esse pensamento. Pedro entra naquele lugar e provavelmente pensa algo assim do tipo: se alguém tivesse roubado o corpo, por que ele deixaria as vestes? E ainda tão bem arrumadas. Ele raciocina a toda velocidade, procurando evidências, testando as hipóteses possíveis. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a fé cristã tem algo bem racional. A fé cristã tem algo bem racional. Ela se baseia em evidências, em fatos. Mas ao mesmo tempo, essa fé não é apenas racional. A fé vem na graça, vem por meio da graça. Jesus falou diversas vezes sobre a sua morte e sobre a ressurreição. Os discípulos ouviram isso. Provavelmente Maria Madalena também ouviu.
mas os seus olhos estão fechados diante das evidências. E o encontro de Jesus ressuscitado com Maria Madalena é surpreendente. Maria está naquela situação como correndo em círculos, feito louca, mas procurando pelo Jesus morto. E ela jamais o encontraria se ele, Jesus, não a tivesse buscado. Já no Antigo Testamento, Deus, o nosso Senhor, confronta pessoas equivocadas, pessoas geniosas, não tanto com declarações intimidadoras, mas com perguntas gentis, perguntas que fazem pensar. Lembram lá no Jardim do Éden, quando ele pergunta aos desobedientes Adão e Eva, onde vocês estão? Como se ele não soubesse. Ele sabe, mas ele queria fazer Adão e Eva pensar. O que aconteceu para vocês sentirem vergonha? Os terapeutas da nossa época sabem que não basta dizer às pessoas como viver. Dirigir perguntas ajuda a reconhecer os próprios erros, ajuda a descobrir e abraçar a verdade de coração. E aqui as perguntas de Jesus têm um sentido muito parecido. Como foi que Jesus abriu os olhos de Maria para perceber a verdade? Foi quando ele a chamou pelo nome. No mesmo evangelho, Jesus havia dito que o bom pastor chama as ovelhas pelo nome, e elas o seguem porque conhecem a sua voz. É exatamente o que Jesus faz aqui, dizendo apenas Maria, Maria. A fé salvadora, a fé que abre o céu, ela sempre é pessoal. Não basta você crer e saber que Jesus morreu e ressuscitou para pagar os pecados no geral do mundo todo. Mas é preciso crer que Ele o fez por você. Eu preciso crer que Ele fez por mim. Jesus vai até Maria Madalena, trabalha com delicadeza para lhe abrir o coração e rompe a barreira quando ele dirige a palavra de modo bem pessoal. A fé de Maria vem por pura graça. Ela não faz nada para merecer essa fé. E esse encontro com Jesus ressuscitado, de certa forma, ele continua acontecendo ainda hoje. Jesus também lhe chamou pelo nome no momento em que a água unida à palavra de Deus foi derramada sobre você, no seu batismo, se você já foi batizado. E esse ato gracioso de Deus lhe abriu os olhos da fé, mesmo que você não fosse capaz de compreender nada do que estava acontecendo. No momento em que Maria percebe que Jesus está vivo, ele a despede com a mensagem: vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles. Vá se encontrar com os meus irmãos e fala com eles, diz para eles. E em certo sentido, ela se torna a primeira cristã. A primeira cristã. Sabe por quê? Pensa comigo. O que é um cristão? Um cristão é aquele que crê na morte e na ressurreição de Jesus. Um cristão é aquele que teve um encontro com o Cristo ressuscitado. No nosso caso, nós nos encontramos com Jesus na água do batismo, na palavra que agora ouvimos, na Santa Ceia, quando temos a oportunidade de estar juntos na ceia. Naquele momento específico, no dia da ressurreição, Maria Madalena é a única pessoa do mundo para quem tudo isso é verdade. Para quem a morte e ressurreição de Jesus é um fato. Eu me pergunto, será que isso foi acidental? Será que foi sem querer? Eu já disse em mensagens anteriores de que Deus não dá ponto sem nó. Jesus poderia ter planejado tudo para que outro indivíduo fosse o seu primeiro mensageiro. Talvez Pedro, o líder do grupo, ele também esteve naquele túmulo vazio. Mas Jesus escolheu Maria. E isso quer dizer que Jesus escolheu especificamente uma mulher e não um homem. Jesus escolheu alguém da equipe de apoio. Ela nunca estava na frente, né? Alguém da equipe de apoio e não um líder do grupo, para ser o primeiro cristão. Com isso, Jesus está nos dizendo: não importa quem você é, não importa o que você faz. A minha salvação, ela não se baseia em linhagem de família, de sangue, não se baseia em conquistas morais,
não tem a ver com nível de esforço, nem no registro de realizações. Eu vim não para chamar os fortes, mas os fracos. Não sou, em primeiro lugar, o seu mestre, mas eu sou o seu Salvador. E se você tirar um tempo essa semana para ler todo o capítulo 20 de João, você vai notar que não existem duas pessoas que se acheguem à fé exatamente do mesmo modo. Não existe. Sempre é diferente. João, só no capítulo 20, João, Pedro, Maria Madalena e Tomé, que aparecem nos versículos seguintes, são todos eles abordados por Jesus de uma maneira diferente. Eles necessitam de quantidades de tempo diferentes. Exigem porções diferentes de evidências, de experiências. Todos seguem trajetórias diferentes, caminhos diferentes, mas todos chegam à fé. E na nossa caminhada de ir aos nossos irmãos e contar-lhes sobre a ressurreição, é bom que nós tenhamos isso bem claro diante da gente. Os seus amigos provavelmente não farão o mesmo caminho que você fez para chegar à fé, mas isso não quer dizer que eles não vão chegar. Jesus mudou a vida de cada pessoa com quem se encontrou nos evangelhos, e ele continua fazendo isso até hoje. Ao refletir nesses encontros com Jesus, que nós vamos continuar na próxima semana, que todos nós também possamos nos encontrar nele, o nosso Senhor e Salvador. Amém.